Senhoras e senhores, senhoras, senhores, senhoritas, senhoritas e demais seres humanos desse... vocês entenderam, sempre. Tá, peraí. Ah, ok, pronto. Sala direcionada para os alunos do sexto ano do Colégio Afim Freire, disciplina História. Tá? E agora a gente vai começar falando sobre o capítulo 16 do Império Romano. A gente está começando a quarta unidade agora, né? A terceira unidade a gente tratou ainda sobre Roma, então a gente vai finalizar sobre Roma, tá? Por conta dessa correria toda, dessa pandemia, tanto assunto, tanta coisa misturada. E aí esse trecho daqui, essa parte é importante sobre o Império Romano, e a gente vai começar trabalhando essa unidade, essa quarta unidade, com esse capítulo 16, ali na página 156. Lembrando que essa unidade é uma unidade bem rápida, né? A gente só vai ter aula essa semana e a próxima. Então vai ficar um pouquinho corrido assim, as aulas vão ter um tempinho um pouquinho maior para vocês assistirem, mas vão jogar duro porque tá acabando. O ano tá acabando, então todo mundo vai ficar de boa, já já. Mais ou menos de boa, né? Só de boa mesmo quando a vacina chegar. Mas enfim, no capítulo 16 a gente vai começar da seguinte forma. Página 156, lembrando sempre. A ideia de império está constantemente presente nos filmes, nos jogos, nos livros, nos quadrinhos. Vou pegar minha canetinha aqui. Nos livros, nos quadrinhos. Você já parou para pensar por quê? Por que que a gente sempre está discutindo sobre isso de império, vendo, assistindo filmes e mais filmes? E esse conceito de império, não somente a ideia do Império Romano, mas, por exemplo, com a própria cena desse filme que aparece aqui, aí na página 156, cena do filme Star Wars, O Despertar da Força, em que se vê o exército da Primeira Ordem, grupo político e militar que busca retomar o domínio e poder do antigo Império Galáctico. Ou então, essa imagenzinha da capa de uma revista em quadrinhos chamada Império Secreto. Então sempre a gente ouve falar alguma coisa sobre império, sobre a existência de um rei, de um território sendo tomado conta por eles. E essas disputas, essas batalhas intensas, guerras intensas, em busca da conquista do império inimigo, né? Então tá sempre a galera entrando em conflito assim. Então, nas fábulas, os impérios estão geralmente relacionados às conquistas, ao poder, ao combate do mal pelas forças do bem. Os grandes imperadores aparecem associados a exemplos de sabedoria e de justiça, inclusive. Isso nas fábulas, né? Nessas histórias, nos livros, nos cinemas. No entanto, a história do Império Romano foi bem diferente das fábulas, sendo marcada por muitos acontecimentos gloriosos, maravilhosos, sim, mas também muitos acontecimentos trágicos que abalaram o continente na época, né? O Império Romano foi um período marcado por duas fases distintas. Dos séculos 1 ao 3 depois de Cristo, finalmente a gente chega nessa era que é depois de Cristo, é o DC, né? AC é antes de Cristo, DC depois de Cristo. Então, aqui nesse caso, a gente já está com os séculos 1 a 3 depois de Cristo. Então a contagem vai ser progressiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Quando era antes de Cristo, a gente fazia o contrário. 8 antes de Cristo, aí ia diminuindo. 7, 6, 5, 4, entendeu? 1 antes de Cristo, e aí vem 1 depois de Cristo. Não tem o século 0, né? Não existe. Dos séculos 1 ao 3 depois de Cristo, o governo dos imperadores manteve a prosperidade econômica romana, obtida pelo comércio e pelos impostos cobrados sobre as províncias. Até aí, é algo que a gente já tem uma noção bacana por conta da forma como se deu a construção do próprio Império Romano, né? Lá a gente trabalhou isso nos capítulos 14, capítulo 15 e tal,
desse surgimento do Império Romano, desse desenvolvimento do Império Romano, diversas conquistas, até chegar ao Império Romano com o seu vasto território, como surgiu durante esse período de 1 a 3 depois de Cristo. Então, durante esse período, eles conseguiram manter essa prosperidade econômica obtida pelo comércio e pelos impostos cobrados sobre as províncias. Essas províncias, que boa parte delas foram aquelas que foram conquistadas através de batalhas, através de guerras, que pertenciam a outros impérios, que pertenciam a outros domínios, e aí o Império Romano foi lá, conquistou, e através de um certo diálogo, não vou matar todo mundo não, mas vamos cobrar uns impostozinhos aí para, tipo, a gente protege vocês, vocês vão fazer parte aqui do meu território, meu Império Romano, mas vocês vão ter que pagar por essa proteção, vocês vão ter que pagar por isso. Então, tipo, Roma, o Império Romano em geral, acabou enriquecendo bastante, acabou acumulando bastante riqueza graças a esses impostos. E isso fez com que todo o Império alcançasse um desenvolvimento bastante considerável, né? No século III, o governo começou a enfrentar uma série de crises que levaram ao enfraquecimento e à divisão do Império Romano. Em Roma e nas províncias do Ocidente, a crise ainda se estendeu por mais 2 séculos, culminando com o fim do Império Romano no Ocidente no ano de 476 d.C. Em meio a esse contexto, uma nova religião ganhava mais seguidores na sociedade romana, que era o cristianismo. E aí a gente vai ver como é que aconteceu essa história. Professor, mas cristianismo vai surgir nesse período? Sim. Até então, a crença dos romanos era como acontecia em outros impérios também, nas Américas, na África, na Ásia e tal. Eles geralmente eram politeístas, né? Então eles acreditavam em vários deuses. Roma, assim como a Grécia Antiga, eles tinham a crença em diversos deuses, né? E esses deuses, inclusive, eram equivalentes. É o caso, por exemplo, de... Não sei, o caso de alguém. Pronto, eu tive que paralisar aqui porque para conseguir trazer alguns nomes para vocês. Era o caso, por exemplo, o deus, o principal deus, o maior de todos, na Grécia, que era Zeus. Na mitologia romana, na religiosidade romana, o deus, o maior de todos, era Júpiter. Ou, por exemplo, enquanto na Grécia havia Poseidon, que era o deus dos mares, os romanos acreditavam num deus chamado Netuno. Ou, por exemplo, na Grécia eles acreditavam que o deus que estava lá no submundo, nas profundezas, seria o Hades, enquanto que os romanos acreditavam no seu equivalente, que era chamado de Plutão. E assim por diante, né? Apolo para os gregos era Febo na cultura romana. Atena, que foi a deusa guerreira na Grécia Antiga, os romanos acreditavam na deusa chamada Minerva. Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa da beleza na cultura grega, para os romanos era a Vênus. Vênus era a representação justamente dessa ideia de beleza, né? E aí pronto, e aí agora sim, e aí assim por diante. Aí a gente começa aí começa nesse período a crescer uma nova religião, uma nova ideia de religião, que é justamente quem? O cristianismo. Pô, tá vendo aí por quê? Que antes, que a gente faz essa divisão através dos séculos de antes de Cristo e depois de Cristo? Porque a ideia da mitologia cristã surge a partir desse período, que é considerado o ano 1. O ano 1 pertencente a esse século 1, né? Ele vai ser a partir dessa ideia sobre a existência de Cristo, a existência de Jesus. Então, o cristianismo ele começa a crescer a partir daí, e dentro do calendário que a gente chama de calendário romano, esse é considerado o ano 1. E aí vai.
assim por diante. Tá. Página 157. Descontentes com as reformas de Júlio César, muitos senadores conspiraram contra ele em 44 a.C. Tramaram seu assassinato, que ocorreu no Senado. Júlio César foi assassinado por uma trama que ocorreu pelos próprios políticos, pelos próprios senadores que faziam parte da república, né? Daquela ideia de república dentro do Império Romano. Então, o próprio assassinato do Júlio César ocorreu dentro do Senado. As reações populares do exército romano foram muito maiores do que previam os senadores, que não conseguiram retomar o poder. A ideia dos senadores era justamente assassinar Júlio César para que eles pudessem tomar o poder para si. Só que, por conta da reação popular e a reação do exército, que era muito fiel a Júlio César, os senadores eles não conseguiram colocar o plano deles adiante, de tomada desse poder. Né? Então, por sua vez, em 43 a.C., o segundo triunvirato foi formado por 3 generais fiéis a Júlio César, que foram Otávio, Lépido e Marco Antônio. O poder político sobre Roma e seu vasto território foi assim dividido entre eles. Otávio passou a governar Roma e as províncias do Ocidente, Marco Antônio as províncias do Oriente e Lépido as províncias da África. No entanto, as disputas e rivalidades entre os cônsules continuaram agravando a crise política. A República Romana e a autoridade do segundo triunvirato corriam sério risco de serem dissolvidas. Vocês lembram que o primeiro triunvirato, ele ocorreu, a gente volta um pouquinho, e ele ocorreu com Júlio César, Pompeu e Crasso, ali na página 154, que fala sobre isso. E aí que, no caso, o Júlio César ele acabou sendo mais proeminente, né, por conta das disputas internas ali. Tentaram assassinar o Júlio César, tentaram atacar o Júlio César, como foi o caso do exército, das tropas de Pompeu, mas aí Júlio César acabou vencendo, por conta da relação até de Júlio César lá com Cleópatra, né, do Egito e tal. O Júlio César acabou vencendo e ele unificou o poder em torno de si. Tá? Aí pronto, aí a gente voltando aqui para a ideia do segundo triunvirato, ele ocorreu por conta, triunvirato, porque é formado por 3 líderes, né? E sempre ligados aos militares, sempre bom lembrar isso. E aí então nesse segundo triunvirato a gente teve o Otávio, o Marco Antônio e o Lépido. Em 33 a.C., Lépido perdeu o poder político e foi afastado do triunvirato, passando a exercer o cargo de sumo sacerdote com funções apenas religiosas. Vocês lembram que os imperadores eles tinham uma ligação com a religiosidade muito forte, não é à toa que muitas vezes eles eram tidos praticamente como representantes de Deus na Terra. Né? Então, esse sumo sacerdote é o maior sacerdote de todos. Né? Ele tinha lá, ele era o grande líder religioso daquela região, pelo menos. Era um sinal de que, mais uma vez, os 2 triunviros restantes iriam disputar o poder total sobre Roma. Triunviros, que eram os participantes do triunvirato. Né? Então, como Lépido perdeu esse poder, a disputa acabou ficando entre o Otávio e o Marco Antônio. Para se aproximar de Marco Antônio e melhor controlá-lo, Otávio ofereceu-lhe sua própria irmã, Otávia, em casamento. Falta de criatividade, né? Otávio e Otávia, os irmãos, assim, horríveis. E aí Otávio, sem vergonha, safado, chegou assim e falou: não, vamos fazer um acordo, aí tal, vamos governar junto e tal. Te ofereço a minha irmã em casamento. Pô, o cara tá oferecendo a própria irmã para casar com outro imperador, com outro líder ali. Gente,
Que horror. No entanto, Marco Antônio desentendeu-se com Otávio, não gostou dessa ideia, como assim? Não é bem assim que as coisas funcionam, não, meu irmão. Pô. Separou-se da esposa e uniu-se a Cleópatra. Ele chegou a casar com Otávia. Ele achou até interessante essa proposta, né? Otávia, gatinha, tá? Otávio até feio, mas Otávia, e aí? Acabaram se casando, só que depois, por conta de alguns desentendimentos que ele teve com Otávio, com o irmão da sua esposa, ele acabou se separando, terminando o casamento, e ele se aproximou de Cleópatra. Cleópatra, que havia tido um relacionamento, inclusive, com o próprio Júlio César, né, que foi o antecessor ali do primeiro triunvirato. Ele se uniu a Cleópatra, a rainha do Egito. Já tivera um filho com o Júlio César, chamado Cesarion. Júlio César Cesarion. É falta de criatividade naquela época na bagaça, né? E pretendia torná-lo um dos governantes de Roma, como forma de manter o Egito livre do domínio romano. Olha que interessante isso. Cleópatra, por ter tido um filho com Júlio César, que foi o líder do primeiro triunvirato lá no Império Romano, ela queria fazer do filho dela, Cesarion, filho dela com Júlio César, Cesarion. Então, teoricamente, o Cesarion, ele era herdeiro do trono de lá no primeiro triunvirato. Então, ela pretendia tornar Cesarion um dos governantes de Roma. Dessa forma, ela manteria um certo status do Egito de independência do Império Romano, que não correria o risco de sofrer represálias, de sofrer ataques por parte do Império Romano, por ela ter ali com o Cesarion um parentesco, né, por serem mãe e filho. Então, manteria o Egito assim livre do domínio romano. Pressionados pelas tropas fiéis a Otávio e temendo a derrota, Marco Antônio e Cleópatra suicidaram-se, se mataram. Marco Antônio e Cleópatra, por conta dessa força que Otávio tinha, por conta dessa quantidade de exército gigantesco que Otávio mantinha ali formando a sua base ali, Marco Antônio e Cleópatra acabaram se matando, porque falando, não, eu prefiro morrer por conta própria, eu prefiro me matar do que ser sequestrado, ser torturado e ser morto pelo exército de Otávio. Então, prefiro me matar antes que eles me peguem. Foi o que Cleópatra e o Marco Antônio fizeram. Ele, no caso, então, para não se submeter a outro general romano, e ela, para não testemunhar a humilhação de seu povo. Então, que eles poderiam se tornar prisioneiros. Como eu falei, eles poderiam ser torturados, ser pegos, sequestrados, pegos, torturados e mortos, ou poderiam se tornar simplesmente prisioneiros também, para poder assistir, para serem testemunhos da miséria que iria acontecer com o Egito, principalmente, no caso da Cleópatra, e em relação a Marco Antônio, ele se tornar simplesmente um subalterno, um submisso, um prisioneiro do Otávio, né? Enfim. O Egito, então, acabou sendo conquistado e o prestígio e a autoridade de Otávio se ampliaram, claro. De volta a Roma, foi recebido e aclamado como um grande herói. Em demonstração de apoio a Otávio, o Senado concedeu-lhe os títulos de Princeps Senatus, chefe do Senado, primeiro cidadão. Tipo, o Senado, lá em cima, que havia tramado e assassinado Júlio César, agora precisariam se curvar a um outro líder, também oriundo de um triunvirato, também com grande força política e militar, e
grande quantidade de pessoas do povo respeitando a força desse novo imperador. Então, o Senado acabou abrindo as pernas, digamos assim. O Senado acabou aceitando que aceitar, foi forçado para basicamente a aceitar essa presença de Otávio como um novo grande líder ali. Então acabou lhe concedendo esse título de Princeps Senatus, que era o chefe de Senado, primeiro cidadão. Augusto não era um nome, era era tido como se fosse um cargo, né? Como uma nomenclatura, uma nomeação. Augusto, que significa sagrado, procônsul, principal comandante militar, pontífice máximo, um chefe religioso, como se fosse o supra-sumo, né? Como a gente fala, o sumo sacerdote, que era o grande sacerdote daquela região. Aqui, a Otávio foi concedido o pontífice máximo, que estaria acima ainda do sumo sacerdote. É como se o sumo sacerdote fosse a maior autoridade religiosa de uma determinada região, mas o pontífice máximo ainda estava acima dele. Então, enquanto o sumo sacerdote é de uma região dentro do Império Romano, o pontífice máximo é o maior chefe religioso de todo o Império Romano, né? Além de imperador, que era o general vitorioso. Acumular tal poder no ano de 27 a.C., Otávio Augusto, como passou a ser chamado, tornou-se o primeiro imperador romano, marcando o fim do período republicano. Então, Otávio, ele passou a se chamar Otávio Augusto, parecendo nome de cantor de seresta, né? Otávio Augusto. E agora é com vocês, Otávio Augusto. Enfim. Entre as páginas 158 e 159, a gente vai ter aí algumas informações sobre formas e regimes de governo, né? República, monarquia, a forma de governo, regime de governo, democracia, ditadura, as combinações de república e democracia, monarquia e democracia, república e ditadura, como aconteceu aqui no Brasil com o golpe de 64, dada pelos militares, e monarquia e ditadura, como acontece lá na Arábia Saudita, né? Então, vocês podem dar uma lida desse apanhado geral aí, que é bem interessante, bem instrutivo até para os dias de hoje, a gente conseguir entender um pouquinho melhor. Como são trechos pequenos, fala pequenos, eu vou deixar mais como curiosidade para vocês lerem e entenderem um pouquinho mais. Mas a gente já pula lá para a página 160, para continuar a aula aqui. Na página 160 a gente tem o seguinte: o governo imperial. Acabou a ideia de república ali dentro do Império Romano, com o fim do segundo triunvirato, e o Otávio Augusto ele se torna agora um monarca, um imperador, um rei, né? Entre os séculos I depois de Cristo e II depois de Cristo, os séculos I e II, o Império Romano dominou um vasto território, claro, já de muitas conquistas que haviam acontecido nos séculos anteriores, né? Ligado por estradas que facilitavam o transporte, a cobrança de impostos, toda vez a gente vai falar sobre a cobrança de impostos, e a comunicação. Dominou também a navegação e o comércio pelo mar Mediterrâneo. O exército, bem equipado e organizado, tinha intenso treinamento. Pelo tamanho que se tornou o Império Romano, eles precisavam ter diversas estradas para o transporte das mercadorias, para o transporte das pessoas, para que o próprio exército ele conseguisse se deslocar bem para tomar conta do território. Afinal de contas, toda vez que a gente vê algum território em pleno desenvolvimento, isso vai causar a cobiça, vai chamar a atenção de outros impérios em outros locais. Fala, opa, a galera está se desenvolvendo bem ali, ó, então eles devem estar acumulando bastante grana. Vamos atacar eles para tirar alguma coisa deles? Então, o Império Romano precisava ter um exército forte
e precisava ter meios de deslocamento, meios de se deslocar, de ir de um lugar para o outro com uma certa agilidade. De que forma que eles poderiam fazer isso? Através da abertura de estradas, que aí facilitava que eles fizessem esse deslocamento de um lugar para o outro, não precisava ficar se metendo no meio do mato, subindo montanha, descendo montanha, era só percorrer a estrada, conseguia chegar um pouco mais rápido. E o desenvolvimento da navegação também, que a navegação você conseguia também alcançar parte do território, por exemplo, atravessar o mar Mediterrâneo de um extremo ao outro, para não precisar fazer aquela volta toda através de estrada, era só pegar um naviozinho e atravessar, né? Ninguém é igual a Zé Peixe para ir nadando de um lado para o outro, né? Então, eles, através desses navios, eles faziam esse tipo de deslocamento também. E esse desenvolvimento da navegação, da construção de navios, de melhorias dos navios que eles tinham, de novas técnicas de fabricação também, facilitava também o comércio de mercadorias, de produtos, que eles precisavam, fabricou aqui, plantou e colheu de um lado no mar Mediterrâneo, vamos mandar lá para o outro lado, pronto, colocou no navio para não ter que percorrer também toda aquela estrada, colocou no navio, navegou, chega assim num instante. E o exército, claro, o tempo todo em treinamento, porque precisava defender aquele território que era gigantesco, né? A cultura romana havia se diversificado graças à influência dos povos conquistados. O imperador era respeitado pelos cidadãos e governantes das províncias. A economia produzia tudo o que era necessário para a vida confortável e luxuosa, às camadas ricas da população. No entanto, a sociedade tornava-se cada vez mais dependente de trabalho escravo. Olha só, a economia estava de vento em popa, estava indo tudo bem, tudo tranquilo, só que uma forma de você desenvolver essa economia, tendo uma diminuição de gastos e acúmulo maior de riquezas, era através do uso de trabalho escravo. Afinal de contas, se você não precisa pagar pelo trabalho de alguém, você consegue produzir uma quantidade boa de produtos, de alimentos, disso, daquilo outro, vai vender aquilo e, ao invés de você precisar tirar uma parte para pagar os trabalhadores, você vai acumular tudo aquilo para você, investir, reinvestir na sua produção, investir na cidade, no caso dos impérios, das províncias, investir na cidade, enriquecer, pagar impostos e tal, e aquela massa de trabalhadores ali não precisa ser paga. A eles só é dado o suficiente para que eles sobrevivam. Tipo, você tem aqui casa, comida e pronto. Já é o suficiente para você. Você vai trabalhar para mim de 8 da manhã até 8 da noite. De 8 às 20 horas. Trabalho pesado. Vai parar, tem o seu almoço e tal, não sei o quê. Mas, você não tem descanso. É um trabalho que você não pode fazer corpo mole em nenhum momento. É a ideia do trabalho escravo, que a gente já discutiu diversas outras vezes aqui. Trabalho escravo, lembrando que quais eram as principais formas de escravização naquela época, que eram através dos prisioneiros de guerra, aqueles habitantes de determinada cidade, determinado império, que perdiam a batalha e eram pegos para os trabalhos forçados dentro do império vencedor, ou através de dívidas, principalmente quando os cidadãos, os habitantes, eles não conseguiam pagar os impostos, então eles contraíam dívidas imensas em que, para que ele pudesse compensar o Estado, compensar o governo, compensar a quem eles estavam vinculados, eles passavam a trabalhar forçadamente, através desse trabalho escravo. Então esses eram os dois principais modelos de escravidão existentes ainda no Império Romano. Governo de Otávio Augusto.
O governo de Otávio Augusto, que durou entre 27 a.C. e 14 depois de Cristo, conquistou territórios e aperfeiçoou a cobrança de impostos. Além disso, manteve a paz nos territórios dominados. Eu fico falando toda hora mexendo aqui porque meu bigode fica pegando no nariz na agonia. Eu vou tirar na próxima aula. Vou cortar aqui. Esse professor é doido. Além disso, manteve a paz nos territórios dominados, estabelecendo a chamada Pax Romana. Entretanto, havia povos que não aceitavam, lutando por sua liberdade, nada mais justo, né? A ideia de Pax Romana, Pax é o próprio nome, paz, né? Só que, ainda assim, haviam povos que não aceitavam isso. Nada mais justo, né? Pô, os caras chegam lá, de lá da Casa do Chapéu, invadem nosso território, roubam nossas coisas, passam a dizer, essa terra agora me pertence. Então, se a terra é minha, você me deve impostos. Você tem que pagar imposto para mim. Pô, alguns aceitavam assim, né? Tipo, não, o exército dos caras é bem mais forte do que o nosso, então não dá para combater com eles. Mas tinha algumas províncias, alguns povos que batia pé firme. Não, meu irmão, esse território daqui é meu, não quero saber se Pax Romana, paz é o cabrunco, rapaz. Vão acertar esse BO aí, vão cair na porrada, meu irmão. Quero nem saber, não. Vou lutar pelo meu território, vou lutar porque essa terra daqui era nossa já há muito tempo. Vocês invadindo aqui não é bem assim que esse parangolé funciona, não. Ah, seus rebanho de corno. Tomando corno. E aí então povos não aceitavam isso e lutavam pela sua liberdade. O principal desafio do governo de Otávio Augusto foi enfrentar os conflitos sociais agravados pela escravidão, a distribuição desigual das riquezas e a concentração de direitos políticos nas mãos dos patrícios. Então, muita escravidão, afinal de contas eles conquistaram diversos territórios, então fizeram diversos prisioneiros de guerra que transformaram em escravos. Então era muito forte. A distribuição desigual das riquezas, porque essas riquezas, os impostos que eles colhiam e tal, eles tinham que, de certa forma, assim como acontece hoje em dia, devolver de alguma maneira para o povo, né? Através de reformas, através da construção de estradas, de construção de cidades, de melhorias nas cidades, nos sistemas que funcionavam nesses locais. Só que muitas vezes isso acabava beneficiando muito mais aquelas pessoas que já tinham alguma condição, que era o caso dos patrícios. Então, aos patrícios tudo, aos plebeus nada. Plebeu estava ali praticamente no mesmo patamar que os escravos, né? Era a galera trabalhadora que, para comprar a janta, precisava vender o almoço. Basicamente isso. Porque trabalhavam duro, mas tinham um retorno muito baixo, muito pouco, né? E o governo não se importava em tentar diminuir essa desigualdade social. Pô, até hoje, em pleno século XXI, no ano de 2020, a gente ainda discute isso. A gente ainda discute sobre desigualdade social, sobre esses impostos acabarem beneficiando muito mais as pessoas ricas em detrimento das pessoas pobres. Não é à toa que, proporcionalmente, a população mais pobre paga mais caro do que a população mais rica. Só vou dar um exemplo aqui que é bem clássico, que eu sempre gosto de falar em sala de aula. Todo ano, quem tem seu carro, seja um carro popular, tipo, o professor tem um Palio, tá todo acabado, mas tem ali. Então, tipo, todo ano eu pago o IPVA. Vocês devem ter, papai, mamãe, tio, titia, vovô, vovó, a galera aí paga o IPVA, que é o imposto sobre veículos automotores. Quem tem carro, quem tem moto, todo ano precisa pagar esse IPVA.
Quanto é que custa um carro popular hoje em dia? Sei lá, em torno de um carro novo, bem básico, custa, sei lá, 30 a 35 mil. Agora imagine, quanto é que custa um iate? Um iate deve custar, sei lá, no mínimo 500 mil reais. Vocês sabiam que quem tem iate não paga imposto? Esse imposto, quem tem carro, mesmo que seja o carro mais simples de todos, que ele paga todo ano, mas quem tem um iate que custa 500 mil, que ele pode ter comprado por 1 milhão e meio, 2 milhões, ele não paga imposto. É um veículo automotor também, né? É um veículo que funciona através de motor, de combustão, tal, tal. Quem tem avião também, né? Quem tem helicóptero também. E esse pessoal, geralmente quem tem lancha, quem tem iate, quem tem jet ski, quem tem avião, quem tem helicóptero é quem é rico, né? Mas eles não pagam imposto do mesmo tipo que quem tem um carrinho normal ou uma moto, uma bis sem cilindradas, precisa pagar todo ano. Então, ó, a ideia de privilégio, os impostos que são cobrados para a população mais pobre e que a população mais rica não precisa pagar, basicamente. Ah, eles também têm o carro deles, com o carro deles eles pagam, claro. Mas não é somente a ideia do carro, tem muito mais coisa por aí. Mas enfim, e a ideia da concentração dos direitos políticos nas mãos dos patrícios? Afinal de contas, você pega um poder político e coloca na mão daquelas pessoas que já têm dinheiro, eles vão acabar legislando em causa própria, vão tomar as decisões políticas para beneficiar em primeiro lugar a eles próprios. Olha o que acontece no Congresso Nacional, aqui no Brasil, no mundo. A maioria do pessoal que está no Congresso, 500 e tantos deputados, prefeitos, governadores, geralmente o pessoal tem dinheiro, vereadores, tal, a grande parte já acumula alguma coisa, eles legislam em causa própria, eles definem leis que vão se beneficiar em primeiro lugar. Depois, sobra tempo, eles fazem as leis também que beneficiam o restante do povo. Mas eles, em primeiro lugar, né? É como o povo diz, farinha pouca, meu pirão primeiro. As reformas realizadas que visavam solucionar esses problemas foram insuficientes e a maioria da população continuou excluída dos direitos políticos. O descontentamento popular então permanecia entre os romanos e havia grande número de plebeus desempregados, escravos revoltosos e rebeliões de povos conquistados. Então, os plebeus se revoltando contra os patrícios, se revoltando contra o imperador, os escravos também com condições cada vez mais precárias, se revoltando, começando a se unir para bater de frente com o governo, e os povos que estavam sendo conquistados também, que não aceitavam mais pagar tantos impostos, que não aceitavam mais exploração ao qual eles acabavam sendo vinculados, que acabavam sendo explorados, exploração que eles eram explorados, exploração ao qual eles eram colocados, eles também já estavam se revoltando contra isso. Então, aconteceu esse grande descontentamento popular, né? E para finalizar a aula de hoje, eu vou pular essa página 161 também, que é uma definição sobre as ruas de Roma. Mas dei uma lidinha, aí também é de boa, rapidinho. E, enfim, na página 162, a gente tem assim: para aliviar a tensão social, os imperadores romanos intensificaram a política conhecida por pão e circo, que consistia na distribuição de trigo para a população carente e na organização de grandes espetáculos públicos. Se a gente for comparar essa ideia de pão e circo hoje em dia, para pensar no quê? Como uma forma de alívio às tensões sociais, aos grandes problemas que afligem a sociedade, os governos eles costumam investir em
investir na ideia dos grandes espetáculos públicos. A grande manifestação pública cultural que praticamente todo o povo acaba fazendo parte é o carnaval. Então, se investe bastante no carnaval, claro, é um momento de lazer, é importante e tudo, só que é uma forma também dos governantes acabarem aliviando um pouco a pressão sobre eles. É a ideia da política do pão e circo. Então, tipo, não, vamos dar o espetáculo que eles precisam para se distrair. Nesse momento, inclusive, acaba acontecendo muitas votações importantes dentro das assembleias legislativas, dentro do Congresso Nacional, para poder tomar decisões que são contrárias ao povo. Só que o povo está tão distraído lá com o carnaval que acaba não se atentando ao que os políticos estão fazendo lá dentro do Congresso, dentro das assembleias legislativas, das casas legislativas, né? Em estádios e teatros a céu aberto, o governo promovia espetáculos gratuitos que divertiam a plateia por muitas horas. Esses espetáculos simbolizavam poder e autoridade do imperador, ao mesmo tempo em que se expressavam a glória do Império Romano e o orgulho que o povo sentia por ele. Lutas entre animais, lutas de gladiadores, corridas de biga e quadriga estavam entre as diversões preferidas da multidão. Aí a gente tem no glossário logo do lado falando: gladiador, aquele lutador profissional combatia nas arenas, anfiteatros romanos. Antes destinados apenas escravos, prisioneiros de guerra, com a ocupação territorial de Roma, as lutas de gladiadores tornaram-se comuns, aceitando voluntários de várias categorias sociais. Vira e mexe a gente vê algum filme, tem até um filme bem clássico com aquele Russell Crowe, chamado Gladiador. E esse filme, ele mostra bem como é que funcionava esse negócio, essa questão da arena. Aqui embaixo inclusive fala: o filme Gladiador, produzido em 2000, representa os combates dos gladiadores, o delírio da multidão na torcida por seu lutador favorito. Então esse filme é bastante coisa. É um filme longuíssimo, 2 horas, lá vai carambola. Falar um palavrão aqui não pode. Então é um filme bem conhecido. Então, mas interessante que para a produção desse filme, eles tiveram contato com muitos historiadores. Tá? Não é só simplesmente chegar, opa, vamos filmar aqui e tal. Não, muitos historiadores para poder eles retratarem com o máximo de fidelidade possível as batalhas que aconteciam nesses estádios. Mas enfim, aí tem o gladiador, as bigas, que eram aqueles carros romanos puxados por 2 cavalos, e as quadrigas, que eram os carros puxados por 4 cavalos. Biga, bi, significa 2. Bicampeão, Bahia, bicampeão brasileiro, foi campeão 2 vezes. Quadriga significa 4. O quadrangular final, que são 4 equipes que fazem parte daquela competição somente, daquela fase da competição. É o quadrangular, são 4. Quadri, biga, 2, quadriga, 4. Então, corridas de biga e quadriga estavam entre essas diversões preferidas da multidão. Algumas vezes, criminosos ou escravos fugidos eram jogados na arena para enfrentar leões, leopardos e panteras. Os animais selvagens eram uma atração especial, pois muitas vezes eram espécies desconhecidas do povo romano, vindas das mais distantes regiões conquistadas. Ainda rolava dessa, né? Então, o Império Romano ia lá, invadia um determinado território, conquistava e tal. E aí tinham acesso a alguns animais bem perigosos, e eles falavam: opa, vamos pegar esse bicho aqui, que é nervoso, e vamos colocar lá na arena, tal, justamente. E eles criavam essa lógica das batalhas, né? Jogavam criminosos ou escravos fugidos nessa arena. Porque criminosos, era uma forma de... Eles faziam o julgamento deles ali, e a pena, né,
O resultado do julgamento, a pena qual eles sofriam, era de prisão durante um determinado período e era basicamente uma pena de morte. Fala assim, não, ó, sinto muito, mas você cometeu isso, é um crime grave, sua pena vai ser de se tornar um espetáculo na arena contra 3 leões. Você acha que o cara vai conseguir sobreviver a 3 leões famintos? Botava o leão para ficar 2 dias sem comer, aí ficar lá morto de fome e de repente tá lá um pobre coitado de um ser humano, pobre coitado nem tanto, porque às vezes era um miserável lazarento de fazer uma merda. Colocava lá e os leões, ó, sedentos de sangue, morto de fome, ó, chilepe em cima do criminoso. Havia diferentes categorias de gladiadores, as quais definiam as armas que seriam usadas no combate. Redes, punhais, tridentes, espadas, escudos e capacetes. Essa é a parte dos gladiadores em si, né? A luta poderia levá-los à glória e à liberdade, caso vencesse o rival, ou à morte, caso fossem derrotados. Algumas vezes, esses gladiadores, eles, como é que dizia? Geralmente eram escravos ou prisioneiros de guerra. Então, se eles vencessem a batalha, às vezes eles saíam vencedores, mas saiu vencedor, mas sem um braço, sem uma perna, com a cabeça sangrando, tá? E 2 dias depois morria, né? Mas se vencessem aquela batalha de gladiadores e conseguissem sair bem, sair vivo dali, eles poderiam até mesmo ganhar a liberdade. Valia a pena? Então, né? Aí depende de vocês. Assistam esse filme Gladiador. Eu vou pesquisar, eu vou colocar o link, pelo menos do trailer. Não sei se tem disponível no YouTube, Netflix, algum lugar assim para vocês assistirem. Mas, ou no Amazon Prime. Aí vocês dão uma olhada, dão uma procurada assim, se tiver interesse em assistir esse filme. Embora a política do pão e circo fosse patrocinada pelos imperadores, os espetáculos já faziam parte do cotidiano romano no período republicano. Naquela época eram promovidos por pessoas que desejavam se destacar e obter prestígio e poder, havendo o costume de as famílias mais ricas e poderosas promoverem um evento grandioso no funeral de um parente. Né? Enfim, a gente termina essa aula por aqui e a gente continua na próxima sobre as origens do cristianismo. Começa lá na página 163 e a gente termina esse capítulo. Vai ser uma aula um pouquinho mais rápida do que essa daqui agora. Beleza, beleza. É isso aí. Valeu, galera. Falou. Tchau.